estimados colegas de Bolivia, del exterior, con el auspicio de la Sociedad Boliviana de Cirugía, la Sociedad de Coloproctología y además el Colegio Americano de Cirujanos, el capítulo boliviano, tenemos el agrado de presentar esta exposición a cargo del doctor Ramón Méndez de Bahía, de Brasil. Nos acompaña muy gentilmente esta noche. Él va a hablar sobre el tratamiento quirúrgico del megacolon chagásico. Queria agradecer a todos os amigos pelo convite, pela invitação de estar aqui com vocês outra noite e poder compartilhar um pouquinho da minha experiência no tratamento do megacolon. Para mim é um imenso prazer poder falar um pouquinho com vocês e vou tentar explicar um pouquinho da evolução do megacolon, da doença de Chagas. Sabemos que a doença de Chagas foi descoberta por um brasileiro, Carlos Chagas, e um dos grandes méritos do Carlos Chagas foi ele ter descoberto todos os passos da transmissão da doença de Chagas, desde de como começou pelo mosquito, a ingesta, o tripanosoma, como se fez a transmissão. Então, o Carlos Chagas ele tem muito mérito por toda essa descoberta da doença de Chagas. Sabemos que é uma doença muito importante, porque é uma infecção endêmica no Ocidente, principalmente nos países do sul dos Estados Unidos até a Argentina. A previsão em 1991 era que 16 a 18 milhões de pessoas estavam infectadas pela doença de Chagas. A forma crônica ela é muito comum aqui no Brasil, principalmente na região central. Podemos saber que o megaesôfago comete mais ou menos 7 a 10% das pessoas, e o megacolon 3 a 7% das pessoas. O risco de infecção para a doença de Chagas era de 70 a 90 milhões de pessoas no mundo, 300 mil pessoas infectadas nos Estados Unidos, e houve um crescimento significativo no número de indivíduos infectados nos Estados Unidos, Japão, Canadá e Espanha, países que não era muito comum ter as doenças de Chagas. Então, como começa a formação do megacolon chagásico, da doença de Chagas? Sabemos que temos uma infestação por Trypanosoma cruzi, ocorre um parasitismo recorrente de células das musculares lisas e uma destruição de células musculares das leishmanias, liberando neurotoxinas. E essas neurotoxinas que levam a uma parada da musculatura, formando a acalásia. Com isso, ocorre nesses plexos nervosos intramurais, o submucoso de Meissner e o intermuscular de Auerbach, depósito desses plexos, e isso leva à parada da musculatura, onde ela vai ficar em sintomas de contração, e com isso não terá o relaxamento da musculatura do plexo nervoso. Com isso, não tem mais relaxamento, você começa a ter um acúmulo de fezes e uma dilatação do cólon, formando o megacolon. Então, como você tem aquele distúrbio do esfíncter pela acalásia, o colo e o reto ele tem uma discinesia, ele não tem uma contração constante e peristáltica sincrônica. O colo ele perde esse sincronismo da movimentação do peristaltismo, e com isso ocorre essa dilatação do colo. Em 1925, o megacolon congênito foi descrito pelo Dr. Rust como uma dilatação secundária à acalásia por aganglionose, e Amorim Correia e Neto ele descreveu o megacolon chagásico como uma aganglionose e hipoganglionose ao longo de vários segmentos do trato digestivo. Qual é o objetivo do tratamento cirúrgico do megacolon? Porque estamos aqui hoje a falar um pouquinho sobre o megacolon. O principal objetivo é tratar a constipação dos pacientes, evitar uma recidiva, então fazer um tratamento diminuir a chance de ter uma recorrência, que aplica a nossos pacientes pouca morbidade e pouca mortalidade, e com o objetivo principal, que será a cura do paciente. E quais são as indicações de tratamento cirúrgico? Então, a indicação de megacolon cirúrgico, tratamento, são aqueles pacientes que têm o fecaloma, aqueles fecalomas de recorrência,
que ocorre com frequência. O paciente que tem um volvo com uma torção de cólon e aqueles pacientes que têm uma constipação intratável, que fica 10, 15 dias, 30 dias sem evacuar. Então, esses pacientes são os pacientes que têm um benefício de realizar o procedimento cirúrgico para tratar o megacolo. Durante todo esse período, diversas formas de fazer o tratamento cirúrgico foram apresentadas. Em 1927, o Wader descreveu a simpatectomia abdominolombar, onde ele fazia uma simpatectomia, acreditando que fazendo esse procedimento iria resolver o problema da aracalásia do cólon. Em 1934, Correia e Neto ele propôs uma esfincterotomia pelviretal, também com esse mesmo princípio de romper aquelas fibras musculares. Acá tinha esse defeito de relaxamento, para com isso assim proporcionar o melhor relaxamento da ampola retal e o paciente conseguir fazer a evacuação. E em 34 também, o Correia e Neto ele propôs uma retossigmoidectomia abdominal. E com isso foram tendo diversos tratamentos, diversas propostas quirúrgicas do tratamento, se valia a pena fazer uma retossigmoidectomia apenas ou não, retirando aquele segmento de colo doente, se isso traria os benefícios ao paciente ou aumentaria muitas vezes a recorrência. Então, foi proposto uma retossigmoidectomia abdominoperineal. Acá poderia esterilizar o reto o colo pelo reto e fazer a anastomose em tempo único, fazer isso de tempo imediato, fazendo uma eversão do reto e fazendo essa anastomose toda manual. Depois o professor Kutaiti, ele padronizou essa retossigmoidectomia, mostrando todo o passo desse procedimento cirúrgico, a anastomose com a eversão do reto e mostrando que sim, que tinha alguns resultados cirúrgico vantajoso, porém com a recidiva a longo prazo maior. E temos as evoluções do tratamento cirúrgico, fazendo apenas uma miotomia, fazendo uma colectomia parcial, porém os resultados ainda não tinham aqueles resultados cirúrgicos satisfatórios que buscamos no tratamento, que o paciente não tenha uma recorrência. E aí sim, começamos a ter uma modificação no tratamento e a cirurgia de Duhamel começou a ter realmente alguma mudança, algum resultado satisfatório a longo prazo. Por quê? Porque você fazia uma anastomose posterior ao reto, aquele reto doente, e fazia um reservatório pequeno. Com isso, o professor Haddad associou a mudança um pouco nessa técnica, na qual ele esterilizava aquele colo pelo reto e deixava esse segmento um tempo pendurado, por 10 a 15 dias, até ter um processo de cicatrização local. E aí sim, ele removia esse segmento e fazia essa anastomose terminal. Com isso, ele dava uma certeza que teria uma cicatrização melhor nessa região. Então, qual é o princípio do tratamento do megacolo? Então, como é o princípio? Sabemos que ocorre uma acalásia de colo, então acá esse esfíncter vai estar hipertônico. Com a hipertonia, ele não consegue ter um relaxamento. E aí, não tendo esse relaxamento, as fezes irão acumular acima. Quando as fezes começam a acumular, ocorre uma dilatação do cólon, formando aí sim o megacolo. É assim que começa todo o processo de formação do megacolo. E aí, quando se propõe a cirurgia do Duhamel, a gente fazendo essa anastomose posterior. E com isso, aquele produto fecal ele vai descer para essa região e vai ser esterilizado para cá. Então, por que não temos uma dilatação, já que temos uma anastomose terminal posterior e esse segmento de colo que estará abaixo não dilata, formando um novo megacolo. Então, para entender um pouco o princípio da cirurgia do Duhamel,
Então, quando você faz esse segmento do reto, você secciona a nível do promontório, as fezes vão chegar nessa região. Chegando cá, ela vai bater no esfíncter anal, pela calásia, e vai impedir a saída dele. A tendência desse produto fecal, ele vai arriba, ele vai subir, porém, ele tem um limite. Ele não vai subir arriba a mais. Ele para nessa região. Então, quando ele para nessa região, ele vai tentar subir, acumula, e por ter preenchido esse reto, ele vai forçar e sair por cá. E aqui formando como se fosse uma válvula que impede que essas fezes retornem para cá, fazendo uma dilatação dessa região. E aí o paciente, sim, consegue evacuar, porque aumentou a quantidade de fezes na ampola retal e eles tendem a descer para fazer a defecar. Então, esse é o principal princípio do funcionamento do Duramel. Por que o Duramel funciona? Exatamente por esse princípio. E, cara, podemos perceber, se muitas vezes você faz esse coto retal muito arriba, muito grande, o paciente muitas vezes tem um fecaloma de coto retal. Então, isso é extremamente importante, definir a altura desse coto retal para evitar que o paciente forme um fecaloma de coto retal. E também não fazer um coto muito pequeno. Se você deixa muito pequeno, esse colo, essa ampola, ele vai acabar dilatando para cá, refluindo para cá as fezes e vai formar uma recidiva do colo. Então é importante que tenha entre 10 a 8 centímetros esse comprimento desse coto retal para ter um bom resultado, diminuindo a chance de uma recidiva do megacolo. Então, outra opção de se fazer é somente aquela segmentectomia, uma colectomia segmentar e anastomose. O que vai acontecer é que as fezes vão chegar embaixo, elas vão refluir, elas vão voltar, e nessa volta ela vai dilatar novamente, fazendo uma recidiva. Então, quando se faz apenas uma retrosegmentomia segmentar ou uma colectomia segmentar, melhora o paciente inicialmente, mas a longo prazo a taxa de recidiva é muito maior. Por isso que o Duramel, pela fisiologia do funcionamento, você tem realmente uns resultados satisfatórios. E aí sim, antes dos grampeadores, realmente não tinha, fazia toda a cirurgia na mão, tinha que fazer a sutura, a rafia toda manual, e sim, era um procedimento que tinha uma morbidade não tão pequena e mortalidade cirúrgica. Então, algumas vezes não tinha uns resultados tão satisfatórios, com algumas complicações cirúrgicas. Acá em Salvador, o professor Jaime Vital, ele padronizou uma técnica de tratamento cirúrgico, onde, através de uma ingnotomia, você faz todo esse tratamento, todo esse acesso cirúrgico do paciente. Então, fazemos essa abertura. O vídeo estará... Não sei se o vídeo estará a rodar. Acho que parou o vídeo, não estou conseguindo rodar o vídeo. Mas o princípio, na verdade, era com acesso todo pela ingnotomia, a gente consegue acessar a cavidade abdominal, extrair esse cólon e fazer toda a cirurgia sem fazer uma grande incisão. E aí sim, foi quando começou a se pensar em fazer uma abordagem laparoscópica para o tratamento do Duramel. Desculpa, peço desculpa por não estar rodando o vídeo, estou a tentar rodar, mas temos algum problema. E aí sim, a professora Angelita Gama, ela padronizou esse tratamento cirúrgico do Duramel com o uso dos grampeadores. E ele fazia essa anastomose posterior, e isso é extremamente importante. Para fazer essa anastomose tem que ser posterior e o mais abaixo possível. Para mim, o importante é que essa anastomose, com o uso das grampas, seja a 3 centímetros. Não pode ser uma anastomose tão alta, porque se você fizer uma anastomose alta, ser arriba, a chance de recidiva desses pacientes vai ser muito elevada. Então, temos que fazer o mais abaixo possível com o uso do grampeador. O uso de truque para fazer esse procedimento cirúrgico, eu peço eu viro o grampeador, eu faço aquela a curvatura das grampas para virar posterior.
E aí sim eu tenho uma melhor garantia de que esse grampeamento vai sair o mais posterior possível. Se eu uso a cobertura convencional dos grampeadores, essa perfuração do reto vai ser mais arriba. Então sempre procuro virar e fazer um acesso posterior. Com isso, eu consigo fazer o mais abaixo possível e para poder diminuir a chance de uma recidiva do megacolon. O professor Reis Neto, ele também padronizou uma forma de abordagem onde ele usa o grampeador linear por via transanal. Então ele faz aquela ressecção do reto, puxa o colo para baixo, rafia a parede posterior e grampeia o coto retal com o colo. Com isso ele amplia mais aquela margem, o coto retal, para isso facilitar sim essa boca, para as fezes descer aqui diretamente e poder cair abaixo. Não sei se os vídeos estão rodando para vocês. Para mim, não. Acho que travou aqui. Está o vídeo ou não? Não, não corre, doutor. Não, não? Eu estou passando o vídeo cá, mas não está. Peço desculpa, algum problema na minha pantalha por não estar passando os vídeos. Peço mil desculpas. Então, quando ele compara algumas técnicas cirúrgicas de fazer a retosegmentomia com anorretomioectomia, a taxa de recuperação não é tão baixa, com uma mortalidade baixa, mas uma morbidade, algumas vezes uma morbidade elevada. Então, por isso, não era uma cirurgia que foram muito à frente. Na colectomia esquerda, também temos uma mortalidade também não tão baixa, e por isso também está em desuso apenas uma colectomia esquerda para os megacolos. Sabemos que a recidiva, quando se usa o abaixamento do colo, tem alguns resultados muito bem positivos, com taxa de mortalidade muito baixa, recidiva baixa, e realmente é uma técnica que o megacolon com o Duramel é a técnica mais usada para o tratamento do megacolon. Aqui era um trabalho onde mostramos a taxa de recidiva do megacolon, e chega a 18% quando fazemos somente a retossigmoidectomia, e quando se realiza a colectomia esquerda, essa recidiva é muito mais elevada. Aqui é a cirurgia de gamba, na qual ela usa os stapler para fazer essa anastomose, onde temos uma morbidade de 20%, complicações infecciosas 6% e uma mortalidade, na experiência da doutora Angelita, realmente ela descreve como nenhuma caso de mortalidade quando se usa o megacolon no grampeador. Então, acaba mostrando um pouquinho da cirurgia da doutora Angelita. Espera o quê? Não estará a passar o vídeo. Vou tentar, ao final, se consigo passar algum vídeo para vocês. Porque essa aula de videocirurgia, acho que é muito importante ter as apresentações em vídeo, sim, para demonstrar. Vou tentar compartilhar de outra forma para vocês o vídeo, se for possível. Acá. Esse vídeo estará a rodar. Então, algumas vezes temos uma complicação, não sei por que só esse vídeo está a rodar, e temos que resolver as complicações. Dentre uma das complicações do Duramel era uma estenose. Então, muitas vezes, aquela anastomose com o uso do grampeador circular pode ficar muito pequena, e com o tempo, ela se estreitar bastante, e você não conseguir ter um bom acesso a essa região, a estenose. E pode tentar a dilatação com o colonoscópio, e muitas vezes, várias dilatações, e não ter um resultado satisfatório. A cara apresenta a vocês um dispositivo que nós usamos aqui no Brasil. Era uma empresa brasileira, onde usa um dispositivo para fazer as ressecções transanais de lesões. E acabo de demonstrar um exemplo onde você pode usar esse dispositivo, que não foi criado para essa técnica cirúrgica, mas que nos ajuda bastante para com as grampas.
Então, acá, estou apenas a fixar aqui o dispositivo de secção transanal, onde temos 4 portais de trabalho, sendo que eu posso usar um portal de 12 milímetros, no caso, podemos usar um Lagrampa para fazer o procedimento cirúrgico. Acá estamos em uma ótica de 5, vemos que temos essa estenose importante, passamos Lagrampa pelo portal de 12 milímetros, vemos o reto, temos a estenose. Então, sobre a visão direta, conseguimos visualizar com bastante segurança. E após pegar esse segmento, disparamos a grampa. E com isso, a estenose estará resolvida, que não temos conseguido muito bem quando se usamos a colonoscopia para dilatação. Então, você vê que a estenose foi resolvida apenas com a grampa e sob uma visão direta. Então, é um dispositivo que o cirurgião coloretal é bueno ter em mãos para usar, não só para ressecções transanal, mas quando necessário. A cara é uma tese de livre docência do Dr. Sérgio Eduardo Aranço Araújo, aqui no Brasil, onde ele descreve as vantagens da técnica laparoscópica para fazer a cirurgia do ramel, e onde ele botou que ele faz analisa os fatores de riscos e os desfechos cirúrgicos adversos dessa técnica quirúrgica. É um estudo retrospectivo do banco de dados da Universidade de São Paulo, onde ele pegou todos os casos de novembro de 1995 a setembro de 2011, que foram submetidos à retosigmoidoscopia videolaparoscópica com a nossa famosa coloretal na face posterior do reto extraperitoneal, que é o do ramel grampeado laparoscópico. E cá temos um vídeo demonstrativo dele como fazemos essa técnica laparoscópica. A primeira inserção de trocada, como todos nós fazemos nossos procedimentos de laparoscopia. Uma inspeção da cavidade. A cara, muitas vezes, seccionando o ligamento falciforme, por ter um megacolon, muitas vezes não tem muito espaço para trabalhar. E quando você tem essa secção do ligamento falciforme, eu consigo pegar o meu colo transverso e botar a riba sobre o fígado. Com isso, eu tenho uma cavidade maior para trabalho, facilitando o meu procedimento cirúrgico. Então, todo o colo para riba. Modificamos a posição do paciente para um Trendelenburg. E com isso, temos todas as alças acá no pâncreas. Mostrando todo o passo a passo para... E aí sim, avançamos na nossa dissecção. Liberando um pouco aqui a goteira, o pâncreas acá, veia mesentérica, liberando toda essa região. Avançamos para o reto, dissecção do reto, a ligadura dos vasos. Definimos o local de secção, onde vamos seccionar o reto. Não creio que 10 centímetros de cotoretal estará muito bem para fazer a secção. Acá terminamos fazendo a ogiva. E a anastomose sempre posterior. Sempre a anastomose bem posterior, o mais posterior possível. Para estar aqui o reto anterior e toda posterior lá abaixo. Para fazer essa anastomose. E como mostrar acá, eu viro a grampa, o grampeador, para entrar o mais baixo possível. Ao invés de usar da forma como usamos com aquela curvatura para cima, mudamos a curvatura para baixo. Então temos essa tática cirúrgica de inverter a posição das grampas e com isso sim conseguimos uma anastomose mais abaixo.
Então, na experiência, temos 44 pacientes da tese cirúrgica. Paciente com geralmente tem uma ou mais comorbidades. O tempo operatório, mais ou menos de 265 minutos, onde 4 cirurgiões fizeram os procedimentos cirúrgicos. Uma taxa de conversão baixa, de 6,8%. E algumas complicações ocorreram em 2 pacientes, um com sangramento e uma foi uma lesão de ureter. Temos que ter muito cuidado no ureter esquerdo, porque quando esse megacolo é muito grande, ele traciona muito aquele mesocolo. E com isso o ureter vem junto com o meso e levando, sim, algumas vezes a secção desse ureter se não tiver muito cuidado. Então, aqui as taxas de complicação. Temos 22% de complicações nessa técnica cirúrgica na tese apresentada pelo Dr. Sérgio Alonso. O que ele pode informar, na verdade, que em relação a essa tese, no começo realmente estava associado muito à curva de aprendizado da laparoscopia. Hoje, a maioria dos cirurgiões já estão bem treinados na cirurgia laparoscópica e tem menos complicações. Algumas vezes podemos usar a técnica robótica. A robótica facilita muito na dissecção, a gente tem uma melhor visão, a precisão dos movimentos do robô facilita muito, além daquela visão de 3 dimensões para o cirurgião que está sentado no console. Então, tudo isso realmente facilita a nossa cirurgia e o robô realmente veio para nos habilitar e nos ajudar ao cirurgião durante o tratamento cirúrgico, principalmente quando trabalha na região pélvica, onde temos um espaço muito pequeno para realizar a nossa dissecção cirúrgica. De mensagem que eu quero deixar para todos, que o tratamento cirúrgico laparoscópico e robótico é a melhor forma de realizar o procedimento cirúrgico de Duhamel. E a técnica de Duhamel modificada realmente é a técnica que apresenta os melhores resultados cirúrgicos. Mais uma vez, eu queria agradecer a todos os amigos pela invitação e falar um pouquinho com vocês. E convidar a todos, quando vier à Bahia, conhecer a nossa cidade de Salvador. Estamos aqui de portas abertas para todos e será um prazer muito grande estar aqui com vocês. Muito obrigado.